Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos não só do Flamengo, mas também da seleção brasileira. A seleção brasileira encerrou a preparação para a Copa do Mundo. Venceu o Egito por 2-1, mas convenceu. Quem foi bem, quem foi mal. Eu vou falar da seleção brasileira porque para mim o Lucas Paquetá só confirma aquilo que eu venho falando há muito tempo. Lucas Paquetá é um grande jogador. Acho que o jogo contra o Egito fez com que Ancelotti mudasse um pouco de ideia e pensasse no Lucas Paquetá como jogador titular já para o início da Copa do Mundo, na estreia contra o Marrocos. A gente vai falar também da preocupação envolvendo o Wesley, jogador cria das categorias de base do Flamengo, está se destacando no futebol italiano, seria titular na seleção brasileira, na lateral direita, porém acabou tendo um problema físico. E aí, já tem resultado? Vai ser cortado? Não será cortado? Eu vou trazer aquilo que eu tenho de informação, de apuração para vocês envolvendo essa situação. E vamos falar também de Flamengo, obviamente, que, embora esteja de férias, mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim todo mundo vai conhecer o canal Vene Casagrande, todo mundo vai se inscrever no canal, todo mundo vai ficar por dentro de tudo que acontece no Flamengo e durante a Copa do Mundo na seleção brasileira também. Não deixe de hypar o vídeo, tá? Isso é importante. Galera, vamos lá. Eu vou falar da seleção brasileira porque eu acho que é o nosso dever. A gente tem que acompanhar a seleção brasileira. É Copa do Mundo, gente, não tem jeito. Quer queira você ou não, a seleção brasileira é assunto. E eu, particularmente, saio do jogo da seleção contra o Egito muito mais preocupado, pensando na Copa do Mundo, do que propriamente animado. Eu não gostei nem um pouco da seleção brasileira. Eu tô vendo muita gente dizer que o primeiro tempo foi bom, o setor ofensivo deu dinâmica. Beleza, o setor ofensivo criou jogadas, botou a bola na rede? Não. O Igor Thiago, que é centroavante de ofício, se destacando no futebol inglês, ele perdeu pelo menos 3 oportunidades. E aí que eu falo, se fosse o Pedro lá como centroavante, será que perderia essas oportunidades? Eu arrisco dizer que não. O Vinícius Júnior, adoro o Vinícius Júnior, mas não dá para perder um gol como ele perdeu no primeiro tempo na cara do goleiro adversário. E aí vamos falar do setor defensivo no primeiro tempo. Que lástima o setor defensivo. Marquinhos, nossa, que fase é do Marquinhos com a seleção. Assim, o Marquinhos é um grande jogador, mas na seleção brasileira parece que, enfim, desliga um pouco. Olha o mole que ele deu no gol do Egito. Cara, não dá para dar esse mole em Copa do Mundo, gente. Não dá para dar esse mole em Copa do Mundo. Copa do Mundo é diferente. Se o Egito fosse uma seleção um pouquinho mais forte, eu duvido que o placar seria 2-1 para a seleção brasileira. Duvido. Porque o segundo tempo a seleção passou perrengue. Por falar em perrengue, o Alisson, nossa, que energia o Alisson na seleção brasileira. É um grande jogador com a camisa do Liverpool. Aí vai para a seleção brasileira, é um goleiro comum, nunca decidiu nada. E ele vive uma fase horrível, totalmente inseguro no primeiro tempo. Assustador. O setor defensivo da seleção brasileira estava horrível. Embora é até contraditório, mas o que eu vou falar aqui, o Ibañez fez uma grande partida, um dos melhores em campo. Individualmente falando, o Ibañez foi bem. Jogador que entrou ali como titular para fazer o quarto zagueiro, né? O quarto defensor, zagueiro pelo lado esquerdo. Baita jogador, foi bem. Gostei da atuação dele. Mas para mim, o melhor em campo foi Lucas Paquetá. Jogou muita bola. Dinamismo absurdo, versátil, cabeça erguida. Não sente o peso da camisa da seleção brasileira. Foi um jogo assim, ó, palmas para Lucas Paquetá. Jogou muita bola. Tapa na cara daqueles que criticam o Lucas Paquetá, daqueles que falavam que o Lucas Paquetá nem deveria ir para a Copa do Mundo. Gente, na boa, o Paquetá na última Copa do Mundo, atrás do Neymar, digamos assim, foi o grande jogador da seleção brasileira, jogou muita bola. Jogador de Copa do Mundo, nunca jogou mal pela seleção brasileira. Um outro jogo ali, perdendo um pênalti, mas com a camisa de seleção sempre performou em altíssimo nível. Então, assim, de verdade, eu saio muito mais preocupado do que animado para a Copa do Mundo com a seleção brasileira. O único ponto positivo que eu vou dizer assim no segundo tempo é aquilo que eu já venho falando há muito tempo. O Carlo Ancelotti, ele olha para o banco de reservas, ele tem jogadores com fome de decidir. Eu venho brincando, ele olha para o banco de reservas, tem um monte de Tasmania ali. O Endrick é um Tasmania, o Ryan é um Tasmania.
O Luiz Henrique é um Tasmania. Os caras com sede, eles entram, eles querem acabar com o jogo. E eles não têm nenhuma pressão. Isso facilita demais. E o Endrick, novamente, decidido no jogo para a seleção brasileira. Fico muito tranquilo de falar isso, porque eu sempre elogiei o Endrick, sempre pedi o Endrick na seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo. E antes mesmo da convocação eu falava, Neymar, ficar debatendo Neymar, para mim o grande erro vai ser se o Ancelotti não levar o Endrick. Ainda bem que ele levou. E o Endrick novamente se provando com a camisa da seleção brasileira. Esse cara é um absurdo. Isso faz com que eu pense que ele tem que ser titular? Não. Ele tem que continuar sendo reserva, continuar sendo Tasmania no segundo tempo. O cara para entrar e decidir um jogo. Porque ele tem algo que ninguém compra, que você não consegue comprar. Você não vai entrar no mercado, você não vai entrar no site e vai comprar isso. Ele é decisivo, ele é isso, não tem jeito. O cara é diferente, o cara nasceu para ser decisivo, ele é isso. É o fenômeno, é um garoto, para mim vai ser a revelação da Copa do Mundo, já até fiz esse voto. Então, não vou mudar em nada a minha opinião. Campeã, Portugal, decepção, Argentina, revelação, Endrick, surpresa, Japão. Para mim, esses são os meus votos. E agora, falar da parte ruim dessa partida. Bem ruim, bem triste, que foi a lesão muscular do Wesley ali. Ele saiu mancando depois do jogo, preocupa demais. Vai fazer exame, torcer para que não seja nada grave. Ver a cena do jogador chorando no banco de reservas, a gente já consegue ter um pouco de noção que ele mesmo sabe que deve ter sido algo grave. Torcer para que seja algo que possa recuperar durante mesmo a Copa do Mundo, para ele não ser cortado. E, assim, a notícia é ruim, pessoalmente falando, para o Wesley, o cara que eu sempre acompanho aqui nos tempos de Flamengo, merecedor demais de tudo que ele está conquistando na vida dele, tanto pessoal quanto profissional, até mesmo do ponto de vista tático e técnico. Beleza. Se o Wesley for cortado, qual outro lateral que está ali na pré-lista, que no caso é Vitinho, do Botafogo, e PH, do Vasco da Gama, tem as características que o Wesley tem? Porque o Wesley estava permitindo o Ancelotti a fazer uma mudança tática extremamente importante. Quando ele bota o Lucas Paquetá ele não atua como ponta. O Lucas Paquetá acaba caindo um pouco para o meio e o Wesley ataca muito o corredor ali pelo lado direito. Qual outro jogador tem essas características? Pode até ter, mas não na qualidade que o Wesley tem. Então é um jogador que sim, vai fazer muita falta ao Ancelotti se ele for cortado por conta dessa lesão muscular. E aí a ver o que ele pretende fazer caso o Wesley seja cortado. Será que de fato ele vai chamar um lateral direito, Vitinho ou PH? Ou vai chamar um outro zagueiro, Thiago Silva, Fabrício Bruno? A gente não sabe. Só vamos saber quando o resultado do exame do Wesley sair, e torcer para que não seja nada grave, que ele fique com a seleção brasileira para essa disputa da Copa do Mundo. Outro jogador que vai realizar exames, isso aí vocês já sabem, é o Neymar. Nessa segunda-feira vai fazer uma nova ressonância para saber se a lesão está curada, enfim, qual é o status hoje da lesão muscular que ele tem na panturrilha. E há quem diga que ele terá condições de estrear contra o Marrocos, que é nesse sábado já, tá, galera? Dia 13. É isso mesmo, daqui a 6 dias a seleção brasileira estreia na Copa do Mundo. Vamos acompanhar. Eu, de fato, repito, saio muito mais preocupado do que confiante depois desse amistoso contra o Egito. Tamo junto, galera. Vocês lembram de Anthony Martial, atacante francês, 30 anos de idade, que brilhou anos atrás com a camisa do Manchester United? Pois saibam que o jogador está livre no mercado. Nas últimas horas, ele rescindiu seu contrato com o Monterrey do México e está à procura de interessados por qualquer parte do mundo. Vale a lembrança de que vários times brasileiros têm contratado jogadores que já tiveram seus momentos de fama. Somente o Corinthians, por exemplo, com Memphis Depay, é uma ótima lembrança. Martial não brilhou com a camisa do Monterrey, essa é uma grande verdade. Foram 21 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 2 dessas partidas. Antes, já havia passado pelo AEK da Grécia com números um pouco melhores, 24 jogos, 9 gols e 2 assistências. Apesar de nem ser um veterano, aos 30 anos de idade, está muito claro que é um atacante bem distante daquele que brilhava com a camisa do Manchester United e também da seleção francesa. O Martial chegou a jogar 30 partidas pela seleção da França com 2 gols marcados. Caberia no seu time do coração? Você gostaria que Anthony Martial vestisse a camisa do seu time? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema, beleza?